Olá! Nesta nossa aula prática, vamos observar dois fungos da classe Zygomycetes do filo Zygomicota. O primeiro desses fungos é um mofo cinzento e tem as estruturas típicas, assim, características dos zigomycetes. O segundo fungo não é um mofo cinzento e tem estruturas diferentes, né, bem diferentes, que são exceções dentro desse grupo. Então, o material que será estudado vai ser o seguinte: como eu já falei, né, nós vamos estudar um primeiro fungo, o fungo número 1, que ele está com a reprodução assexual e sexual e tem estruturas típicas dos zigomycetes. O fungo número 2, ele está só com a reprodução assexual, tem estruturas diferentes, então é uma exceção. Bom, aqui primeiro nós temos um roteiro da aula prática para observação deste primeiro fungo. Ele é então do filo Zygomicota, classe Zygomycetes, ordem Mucorales. A classe é Zygomycetes, porque a outra classe, aquela Trichomycetes, que fica dentro de artrópodes vivos, é bem difícil de, né, observar em aula prática. Então nós vamos observar fungos da classe Zygomycetes. Este primeiro é da ordem Mucorales, então é um mofo cinzento. Na classificação mais atual de fungos, saiu um trabalho agora em 2018, este grupo, a ordem Mucorales, agora é um filo Mucoromicota. Então, Mucoromicota. Bom, mas nós estamos usando uma classificação mais antiga, então é uma ordem dentro do filo Zygomicota. Então, no fungo número 1, quem tem que observar, né? E também ilustrar, né, se possível? O micélio cenocítico, então esse fungo tem micélio cenocítico, a reprodução assexual, onde são formados esporângios com esporangiósporos, e esse esporângio tem columela. Na reprodução sexual se consegue observar 4 etapas: os progametângios, os gametângios, o prozigosporângio e o zigosporângio já maduro, né, como suspensores. Na verdade, os suspensores já se delimitam aqui desde que são formados os gametângios, que depois nós vamos ver. Também vamos reconstruir, falar um pouco do ciclo de vida e ver quais as etapas, então, que a gente pôde observar. E, por último, identificar o gênero desse fungo observado com a utilização de uma chave dicotômica, tá? Que vai ser explicada. O fungo número 1, então, primeiro nós temos um micélio crescendo sobre o meio de cultivo. O meio de cultivo utilizado foi agar-extrato de malte, né, que é um meio rico. Aqui a gente tem a placa, ó, na vista frontal, e dá para ver que está ocupando todo o diâmetro da placa. Então, este fungo ele tem um crescimento rápido. Em uma semana, às vezes menos de uma semana, ele toma conta de toda a placa. Aqui numa vista mais assim, uma vista lateral da placa, dá para ver que está todo tomado pelo micélio e que esse micélio parece uma nuvem assim de hifas e são de cor cinzenta, por isso que se chamam mofos cinzentos. Observando na lupa este fungo, já se pode observar que tem um aumento menor da lupa, que tem umas bolinhas pretas, tá? Aqui um aumento maior da lupa. Essas bolinhas pretas aqui com um detalhe são os zigosporângios. O zigosporângio é grande, o zigosporângio maduro, ele é grande, então já pode ser observado na lupa. Então, para fazer uma lâmina desse fungo para observar no microscópio, a gente retira o material dessa zona aqui onde tem esse zigosporângio, porque as outras estruturas vão estar todas ali perto, né? Então, já escolhe essa zona que tem o zigosporângio para preparar a lâmina. Aqui nós temos um esquema da reprodução assexual. Esse esquema é bom para guiar o aluno nas observações que ele vai fazer, para ver o que ele vai procurar no microscópio, né? Para guiar nessas observações. Então, aqui nós temos um esquema. Aqui o micélio, né, que é um micélio cenocítico, então aqui tem uma hifa do micélio, e aqui
esta hifa que sobe é o esporangióforo, porque vai ter o esporângio na ponta. É a hifa que porta o esporângio. Então, o esporângio fica na ponta desse esporangióforo. Este fungo, ele tem micélio cenocítico, mas quando ele forma uma estrutura de reprodução, ele tem que fazer um septo, porque não pode ficar misturado o que é reprodutivo com a parte somática. Então, mesmo os organismos cenocíticos formam um septo para separar a estrutura reprodutiva. Tá? Então, aqui temos o septo, temos o esporângio, né, que é globoso, com dezenas, né, de esporos dentro, e ele tem no centro uma columela. Então, neste caso aqui, o esquema é como se fosse um corte do esporângio, dando para ver a columela que está lá no centro. E aqui nós temos só a columela, porque esse esporângio se rompe, os esporangiósporos são liberados e fica a columela. Aqui tem uns esporangiósporos soltos. Né? Então, tem essa columela que neste fungo ela tem um biquinho. Tá? Isso é bem interessante para a gente saber que está realmente vendo uma columela. Tá? E aqui o septo. O que a gente vê no microscópio? Tá? Então, primeiro vamos ver a reprodução assexual. Então, esporângio com esporangiósporos e columela. Aqui nós temos um aumento de 400, 10 vezes 40, 10 da ocular por 40 da objetiva, porque são organismos pequenos, né? Então tem que ser com um aumento grande. Então, aqui nós temos um preparado, né, visto ao microscópio, e podem observar que está todo rosado. Por quê? Porque nós usamos aquele corante de citoplasma, a floxina, que deixa tudo que tem, né, que está vivo, que tem citoplasma, fica dessa cor rosa. Aqui nós temos um esporângio completo, né, com os esporos aqui, não se vê a columela porque ela está aqui por dentro. E aqui nós temos 3 columelas, então o esporângio já se rompeu e a gente está vendo só a columela, aqui tem alguns esporinhos. Tá? Aqui tem outro esporângio, ó, completo, e aqui nós temos um esquema, uma foto da internet que mostra a columela bem visível. Isto não é difícil de conseguir, é só mexer com o micrométrico, mudar, né, o nível que a gente está observando, aí chega um momento que a gente vê como se fosse um corte, então se consegue observar essa columela. Tá? Então aqui foi usado um outro corante, né? Esses são com floxina. E da reprodução sexual? Bom, na reprodução sexual também tem um esquema aqui para ajudar a entender o que se observa ao microscópio, né? Então nós podemos observar, vamos poder observar 4 etapas. Os progametângios, os gametângios, o prosigosporângio e o zigosporângio já maduro, né? Com os suspensores. Então aqui nós temos os progametângios. Então a hifa, né? De onde ele veio, cenocítica, né? Então essa é de um micélio, essa é de outra, né? São heterotálicos, então tem que ter um micélio mais e um micélio menos, né? Então aqui a gente tem um progametângio do micélio mais, um progametângio do micélio menos. E quando esses micélios estão em contato, então eles formam esses progametângios que aqui eles são atraídos, né? E aqui eles já estão juntos, tá? Aí depois o que vai acontecer? O próximo passo vai se formar um septo aqui, outro septo aqui, que é o que nós vemos aqui, e esta parte, ó, cada um desses é um gametângio. Então, quando se forma o septo, delimita essa porção que é um gametângio e aqui o outro. E o que sobra são os suspensores. Ah, então sobra essa parte aqui que são os suspensores. Por quê? Porque se chama suspensor porque esta estrutura que vai se formar, ela não fica desprendida do micélio, ela continua presa por esses suspensores, fica ali suspensa no micélio. Qual é o próximo passo? Os 2 gametângios vão se fundir, porque é copulação gametangial. Então aqui nós temos eles já se fundiram, então a gente tem um prosigosporângio. Não é o zigosporângio pronto, é um prosigosporângio, fica mais esticado assim. Depois desse zigosporângio, então, vai ficar globoso, vai crescer, né? E aqui, ó, já estão se formando esses apêndices para proteger, ó, e aqui eles já estão maiores. Tá? E os suspensores aqui. Então, esse já é o zigosporângio maduro. O que tem dentro desse zigosporângio maduro? Um único zigósporo, porque eles formam um único zigoto dentro de cada um desses, né? E o zigoto se transforma, então, num esporo, que é o zigósporo. Tá?
e aqui como a gente vê no microscópio. Tá? Então aqui no primeiro nós temos os progametângios, aqui se vê os dois progametângios. São bem pequenos, tem que procurar com um aumento grande, né? E aí vai se encontrar os dois progametângios. Aqui eles estão bem enfrentados e aqui eles estão meio assim curvados, né? Então aqui já é mais complicado, aqui está melhor de se ver. Aqui mais ou menos se enxerga a hifa, né? Aqui também, mas às vezes a gente não vê, ó, aqui ficou fora de foco a outra hifa. Então, progametantes são bem pequenininhos, então é um pouquinho mais difícil de encontrar. Aqui nós já temos os gametângios. Ah, então aqui tem um gametângio e aqui o outro gametângio. Este aqui já está formando os apêndices. Neste fungo que a gente observa em aula prática, um dos gametângios é um pouco maior que o outro e um está sempre um pouquinho mais adiantado. Então aqui, né, deu para ver que este aqui é um pouco maior que este. Tá? Mas são os dois gametângios aqui. E quem é o mais, quem é o menos é a gente que convenciona, né? É uma convenção. Os dois diferentes, um chama de mais, outro chama de menos. Aqui nós temos já o prosigosporângio. Aqui, ó, nesse parte aqui de baixo, a gente tem um assim que bem no início ocorreu, então a copulação gametangial já é uma coisa só, mas ainda está bem esticadinho, bem novinho. Aqui ele já está um pouquinho maior, então já começou a ficar um pouco mais globoso, tá? Tanto neste como nesse, ó, se enxerga umas gútulas assim, isso são substância de reserva, são lipídios. Então a gente observa os lipídios porque como é um esporo, né? Aqui é um esporo dentro do esporângio, então ele vai ter que ter substância de reserva, tá? Então são lipídios. E aqui nós temos então o zigosporângio maduro, ó. Então ele já está com a parede escura, né, mais engrossada, e esses apêndices estão grandes e ele já está bem globoso. Então esse é o zigosporângio maduro que a gente conseguiu observar, né, até na lupa, porque ele é grande. E agora, retomando o ciclo de vida, vamos ver o que a gente observa, se pode ver bem ao microscópio. Então aqui nós vemos as hifas, né, que são cenocíticas, e as estruturas de reprodução assexual. O esporangióforo com os esporângios, com a columela, vimos muitos esporos soltos, né, esporangiósporos soltos, e o esporangiósporo germinando, aí já é mais difícil de observar. Você vê, né? Então aqui está mostrando os dois micélios diferentes. E o que se vê da parte sexual? Os progametângios, que é o primeiro estágio, gametângio mais e menos, que é o segundo, prosigosporângio e zigosporângio maduro com os apêndices. O que a gente não vê? O zigosporângio, né? O zigósporo, que está aqui dentro germinando e formando um esporângio. Isso não se vê. Por quê? Provavelmente tem que, né, as condições ficar adversas, secar tudo, e aí vão ficar só os zigosporângios. E aí, no momento que as condições melhoram, ele germina. Só que no laboratório eles estão com meio de cultura, com bastante açúcar, com temperatura adequada, umidade, né? Então, aí eles ficam aqui nessa fase de zigosporândio, né? Não germina. Bom, então, agora nós vamos passar para o segundo fungo e no final a gente vai ver a chave que vocês vão usar para identificar os dois. Tá? Então, o segundo fungo, também do filo Zygomicota, da classe Zygomycetes, mas é de outra ordem, da ordem Quiquelales, não é um mofo cinzento. Os mofos cinzentos são mucorales, isso é Quiquelales. E também já agora com a classificação moderna já é um filo Quiquelomicota. Então, esses grupinhos estão se transformando em filos, né? Porque eles viram pelos estudos moleculares que são muito diferentes, que a origem é diferente, então, né? Mas nós estamos vendo assim dentro do filo Zygomicota. Tá? Então, esse é o fungo número 2, então ele tem micélio septado. Então, o micélio é septado, isso é exceção, porque a maioria dos zigomicetes tem micélio cenocítico, né? Os mucorales todos têm micélio cenocítico e dentro dessa classe a maioria tem micélio cenocítico, mas este aqui tem micélio septado.
né? Então ele é de uma ordem já com micélio septado. E este fungo está com a reprodução assexual, só temos a reprodução assexual para observar. E essa reprodução assexual, então, um esporangióforo, né? O outro também tinha, mas aqui esse esporangióforo tem esporocládios, que é uma estrutura diferente que nós já vamos ver, com esporangíolos, que são aqueles esporângios reduzidos. E esses esporangíolos, eles são alongados, são cilíndricos, então eles recebem o nome de merosporangia, é um tipo de esporangíolo. Tá? E também vamos identificar, né, o gênero do fungo com a chave dicotômica. Eu vou explicar e vocês depois vão identificar. Aqui temos ele crescendo sobre o meio de cultivo, mesmo meio de cultivo, agar extrato de malte. Este aqui, então, ele já é de uma cor cremezinho, né? Então, já é um outro grupo, e dá para observar que ele cresce muito mais lento do que o micélio do fungo número 1. Esse é bem mais lento. Então, este cultivo aqui, esse micélio, tem 14 dias, né? E o fungo número 1, em uma semana, no máximo, ele cobre toda a placa. E este aqui tem, né, 2 semanas e cresceu isso. Então, ele é bem mais lento, tá? Ele cresce bem mais lento que o número 1. Aqui nós temos este micélio observado na lupa, aqui num aumento menor, aqui num aumento maior da lupa. Então, o que a gente observa? A gente observa como se fossem umas molinhas de cor creme, ele é cremezinho, né? Um amarelinho bem clarinho, um cremezinho. E a gente observa, parece umas molinhas. O que é isso? Isso são os esporangióforos. Esse esporangióforo, essa hifa que sobe, neste caso aqui, ela sobe, ela se eleva assim como em zigue-zague. Né? Então, parecem umas molinhas. Muito bonito esse aqui. Aqui nós temos então um esquema dessa estrutura assexual para ajudar a entender o que a gente vai observar ao microscópio. Então, aqui está um pedacinho, né, do micélio, que é septado, né? E aqui já está subindo aqui o esporangióforo, que sobe assim meio em zigue-zague. Tá? Esse esporangióforo, ele tem uns ramos curtos, que se chama, cada um, né, eles se chamam esporocládio. Tá? Então, tem vários esporocládios em um mesmo esporangióforo. Ele sobe meio em zigue-zague e forma muitos desses esporocládios. O que é o esporocládio? Cládio é um ramo, né? Então, é um esporo, é um ramo fértil, é o ramo onde estão os esporângios, né, com os esporos. Então, o esporocládio. E aqui, presos nesse esporocládio ficam os esporangíolos, porque aqui são esporangíolos, são esporângios reduzidos, esporangíolos. E como esses esporangíolos, eles são assim cilíndricos, compridinhos, eles são chamados de merosporângia, é um tipo de esporangíolo. Se o esporangíolo fosse globosinho, aí era esporangíolo, mas como ele é cilíndrico, ele também tem esse outro nome, merosporângios. Então aqui a gente vê alguns esporocládios onde eles já caíram, ó, já se desprenderam, e outros que eles ainda estão presos. Tá? E aqui, né, estão eles assim soltos. Este fungo, esse esporangíolo, ele reduziu ao máximo. Então, dentro dele, não é assim poucos esporos, é um único esporangióforo. Ele reduziu ao máximo. Dentro de cada esporangíolo tem um único esporo, um único esporangiósporo. Então, ele já se dispersa dentro do esporangíolo, desse merosporângio, porque ele é compridinho. E aí, quando chega num local adequado, ele abre ali o esporo, germina. Tá? Então, ele já vai protegido, porque ele vai dentro do esporangíolo. Tá? Então, esse é o esquema da estrutura assexual deles. E aqui, como se observa no microscópio, é muito bonito esse fungo. Então, vocês podem observar que tem septos, ó. Tem vários septos, porque o micélio é septado. Né? E aqui nós já temos o esporangióforo, que sobe assim, e aqui os esporocládios. Este aqui já caíram, e esses todos, ó, eles ainda estão presos. Tá? Então, uma maneira assim da gente gravar é que este fungo, ele é como se fosse esses esporocládios é como se fossem umas escovinhas. Então, há esta parte aqui, a parte, né, da cabeça da escova, e os merosporângios, esses porângios são como se fossem as cerdas da escova.
tá? Então, parece uma escovinha de dente, né? Outro tipo de escova. Né? Então, é muito bonito e ele é todo diferente, porque ele, né, ele é exceção, ele é septado, ele tem esses esporangios compridinhos, que são chamados merosporângios, e tem um único esporo dentro de cada um deles. Né? Então, muito, muito interessante. Tá? Então, agora, o que, que nós vamos fazer? Agora, nós vamos ver assim, eu vou explicar para vocês esta chave de identificação, e aí vocês vão identificar os dois fungos, tá? Dessa aula prática. Então, essa é uma chave para identificação de fungos das classes zigomicetes e ascomicetes, né? Nessa aula são os zigomicetes, e na próxima aula nós vamos ver os ascomicetes e vamos usar a mesma chave. É uma chave dicotômica, né? Então, isso quer dizer que cada passo dessa chave, né, cada item, tem duas opções dicotômica, duas opções, e de acordo com o fungo que a gente tem, a gente vai seguindo por um ou por outro caminho. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos o primeiro. O primeiro passo é micélio filamentoso cenocítico e com reprodução sexuada e ou assexuada. Vai para o 2. Se o micélio for filamentoso septado e com reprodução sexuada ou assexuada, vai para o 6. Tá? Então, neste primeiro passo, o fungo tem que ter micélio cenocítico e pode ter as duas reproduções, sexuada e assexuada, ou só ter uma. No segundo passo, ele tem que ter um micélio septado, filamentoso septado, e tem que ter ou a reprodução sexuada ou a assexuada, uma ou outra. Tá? Então, se ele for cenocítico com as duas reproduções ou com uma só, nós vamos para o 2. Aí no 2, mais duas opções. Esporos assexuais formados em um esporângio com columela, frequentemente com somente a columela evidente como um ápice de hifa entumecido. Então, a columela é o ápice de hifa entumecida. A columela é como se fosse na ponta, como se tivesse inchado, né? Isso que é a columela quando ela está, já arrebentou o esporângio, a gente só vê a columela, então a gente vê ela na ponta, né? Entumecido, inchado. Ou esporos assexuais formados em um esporângio reduzido, chamado de esporangilo, onde se formam poucos esporos, ou como a gente viu, pode ser um só. Tá? Aí vai para o 5. Se for o primeiro caso, vai para o 3. Aí no 3, esporos sexuais ausentes, esporangióforos com rizóides na base, aí se chegaria a rizópolis. Esporos sexuais presentes, esporangióforos com ou sem rizóides. Pode ter ou não ter rizóides. Aí vai para o 4. Aí no 4, zigósporo, maduro com parede verrucosa, sem apêndices, zigorríncos. Zigósporo maduro com apêndices formados pelos suspensores, absídia. Então aqui vocês têm que cuidar porque fala das estruturas sexuais, das assexuais, do micélio, tem que ir prestando atenção. Tá? Aqui, se por exemplo for formado num esporangíolo, que é um esporângio reduzido, aí vai para o 5. Aí no 5, esporangióforo simples ou ramificado, com ápice entumecido. O esporangióforo tem o ápice, né, entumecido, portando esporangíolos globosos, então redondinhos, né, globosos. Equinulados, equinulados quer dizer que esse esporangíolo ele tem a parede toda assim com os espinhos. Aí é cuningamela. Se o esporangióforo for simples ou ramificado, então não importa se é simples ou ramificado, no caso nenhum dos dois, com ápice afilado, então na ponta do esporangióforo é fino, pontudinho, não é entumecido, tá? Portando um único esporangíolo globoso de parede lisa, aí seria mortierella. Tá? Então é assim que a gente vai, tá? Agora vamos voltar aqui, porque nós terminamos essa primeira parte. Agora, se o micélio for filamentoso septado e com reprodução sexuada ou assexuada, nós vamos para o 6. Tá? Então aqui nós vamos para o 6. Aí no 6, fungo com esporos sexuais, ascósporos, formados dentro de ascos. Então aqui reprodução sexual de ascomicota. Ou fungo somente com esporos assexuais. Né? Então, se a gente tivesse
esporos sexuais, ascósporos formados dentro de ascos, ia para o 7. Aí ia perguntar se o asco é globoso, se ele é cilíndrico, quantos ascósporos tem dentro do asco, e aí ia chegando. Agora, se for só com esporos assexuais, a gente já vai para o 9. Aí no 9 diz assim: esporangióforo ramificado, com vários esporocládios que portam esporangíolos cilíndricos, merosporângios, semância. Conidióforos simples ou ramificados, formando conídeos externamente. Então, agora se tiver conidióforo formando conídeos, aí vai para o 10. Conidióforos livres ou agrupados. E aí, se for livre, vai para o 11, se for agrupados, para o 15. E aí segue com esses fungos que formam conidióforos. Né? Até aqui, aí termina a chave. Tá? Então, essa chave, ela vai ser usada tanto agora para vocês identificarem os dois que são zigomicetes, como para identificar na próxima aula os que são ascomicota. Tá? Então, é uma chave que se usa nessas duas aulas sobre fungos microscópicos. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos estudar vários fungos que são da classe ascomicetes, e vai se usar a mesma chave para identificar os gêneros, certo? Então, até a próxima aula.